Dando continuidade, então, agora, nós vamos ter a palestra do José Roberto Pereira de Castro sobre a evolução do mercado de fertilizantes especiais. Você tem 30 minutos e eu te chamarei a atenção quando tiver 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dagoberto. Bom, eu vou começar não apenas agradecendo o convite, agradecendo a comissão organizadora, em especial o Dirceu e o Rodrigo, que estão aqui na frente, como quero também parabenizá-los por esse belíssimo evento. Vocês não queiram saber a alegria que eu tenho de estar aqui, ver a casa cheia, ver as empresas participando de uma forma muito, muito ativa, E assim que um setor cresce, assim que um setor evolui, somando forças, discutindo as questões e tendo um fórum apropriado para isso. Então, parabéns a vocês, e eu vou começar então a minha apresentação. Para onde eu devo mirar isso daqui para trocar o slide? Eu miro para lá, para cá, para cá. Bom, vamos por tentativa e erro, então. Aqui não foi. Aqui, para lá. Ok. Perfeito, pessoal. Eu vou falar, então, sobre a evolução no mercado de fertilizantes especiais. E num primeiro momento, eu quero tratar um pouco do assunto evolução, porque foi algo que nós acabamos resolvendo como consenso de colocar essa palavra dentro da apresentação, porque nós estamos sempre em evolução, as coisas que nós usamos estão em evolução, e é ela que nos permite estar aqui hoje. E, aliás, falando nisso, eu quero inicialmente fazer uma colocação que é o seguinte, eu desconheço outro setor produtivo que tenha passado por tantas dificuldades, por tantos desafios como a citricultura. Alguns deles eu não cheguei a acompanhar diretamente, como a tristeza lá atrás, mas cancro cítrico, xilela fastidiosa, com o amarelinho, os desafios atuais, não apenas com doenças, mas também com pragas, e o setor precisou dar respostas muito boas e muito efetivas, de forma tal a que progredisse. A nossa liderança global em termos de produção de laranja, em termos de produção de citros, demonstra isso de uma forma clara. Agora, veja, nós estamos sempre trabalhando com equações complexas. Tenho muita saudade dos meus tempos de matemática, pequeno ali, resolvendo a equação do primeiro grau, porque as equações que nós temos que resolver hoje são bastante mais complexas do que essa, e isso faz parte do cenário das ciências biológicas. Então, falando em termos de evolução, eu coloquei aqui a evolução dos carros, que é algo que a gente consegue visualizar com muita facilidade. E só lembrando que, há não muito tempo atrás, o carro não existia como meio de transporte. Agora, a partir do momento em que nós começamos a ter essas 4 rodas e motores, nós tivemos uma evolução muito grande. E vocês conseguem lembrar, inclusive, da evolução dos veículos nesses últimos 20 anos. E, com toda certeza, não parou por aí. Nós não chegamos agora no estado da arte e o carro de daqui 10 anos será o mesmo carro de hoje. Isso definitivamente não vai acontecer. Aqui um outro exemplo de evolução, aí segundo a perspectiva, a visão de uma outra pessoa, a visão do Bill Gates. Mas, brincadeiras à parte, veja toda a evolução que nós tivemos com a informática, e o quanto isso vem aumentando a nossa capacidade de trabalho. A gente pode pensar naquele computador, ou nós podemos pensar
nesse aparato aqui, né? Quantas coisas nós fazemos hoje com isso. Então, o processo evolutivo, ele é contínuo, não é linear, tá certo? E não é algo que efetivamente a gente consiga ter uma visão cartesiana de como isso vai acontecer em cada etapa, em cada processo, né? E ainda para dar uma ênfase maior na questão da evolução, eu vou pedir o próximo slide, que é esse aqui, né? Que, na verdade, tenham em mente que a última imagem aqui da direita não é uma pá de pedreiro, né? Então, isso é, na verdade, uma homenagem que eu faço à evolução da participação das mulheres na nossa sociedade, né? Tem uma brincadeirinha quanto à questão do poder, né? Mas o poder, muitas vezes, ele advém do nível de contribuição. E o nível de contribuição crescente das mulheres é absolutamente inequívoco, né? Então, nós estamos sempre em evolução. Vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe alguns dados de uma associação chamada Absolo, que foi fundada há 20 anos atrás, em março de 2003, e que vem congregando as empresas que se dedicam à tecnologia em nutrição de plantas, né? O porquê que eu trouxe as informações deles, né? Porque, na verdade, são informações advindas do mercado como um todo, de fertilizantes especiais, e são definições, como a própria definição de fertilizante especial, que nós vamos ver agora, que foram fruto de muita discussão entre um conjunto amplo de profissionais qualificados, né? Então, nada melhor do que eu trazer algo que foi fruto de uma discussão e que representa um conjunto amplo de indústrias que representam o setor, né? Então, próximo, por favor. Aqui, eu não vou parar aqui nesse slide, mas, e nem vai dar tempo de vocês conferirem, mas são 139 hoje empresas associadas efetivas ali da Absolo, né? Então, nós temos aqui esse primeiro slide, o próximo, por favor. E ainda o próximo, por favor. Então, as grandes empresas que atuam com fertilizante foliar, elas fazem parte da associação, as médias também e as pequenas também, tá certo? E, basicamente, isso faz com que o setor, inclusive, consiga ter uma interlocução com os órgãos federais de mais alto nível. Por quê? Porque existe representatividade. E as discussões, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, sempre foram muito profícuas, no sentido de registros de produtos, de determinação de novas instruções normativas, né? Então, isso tudo faz parte da evolução do setor que nós estamos. E aqui, por favor, o próximo. Aqui, então, a primeira parte da definição do que são fertilizantes especiais. Vocês podem fotografar. Agora, essa definição está na página da Absolo, inclusive. Então, é muito fácil vocês acessarem, né? Então, nós temos aí que esses fertilizantes, eles podem ser minerais ou orgânicos, sólidos ou fluidos, e utilizados nos mais diversos tipos de aplicação, via solo, via foliar, fertirrigação, hidroponia ou com aplicação via semente, né? Próximo, por favor. E aí, quando nós temos, no caso, para os orgânicos, né, os produtos que trazem, são produtos que trazem outros benefícios, além do fornecimento direto de nutrientes, né? Então, essa foi a visão das pessoas que ali discutiram o tema, né? Incluindo aqui os biofertilizantes, e nós vamos chegar nele daqui a pouco, né? E aqui, no caso dos fertilizantes minerais, são considerados especiais aqueles que, além de fornecer os nutrientes, sejam formulados com aditivos, agentes complexantes ou quelantes,
aqueles que são 100% hidrossolúveis e os de liberação controlada, né? O Rodrigo falou brincando comigo na semana passada, mas é tudo que não é o NPK convencional, então, né? Tá certo? Então, é uma maneira da gente resumir isso, mas são formulações que têm tecnologias incorporadas no sentido de oferecer mais desempenho. Esse é o resumo. Próximo, por favor. Aqui nós temos a evolução das vendas do setor nesses últimos anos, né? E o crescimento é muito expressivo, né? Se nós pegarmos os últimos 3 anos, o ângulo da curva ali está influenciado pela variação dos preços das matérias-primas, e não apenas por uma questão relativa à ampliação de taxa de adoção ou de intensidade de adoção, né? Mas, ainda assim, nós vemos um crescimento bastante interessante, com crescimento em todos os anos, indicando que nós estamos adotando cada vez mais fertilizantes especiais na agricultura brasileira. Próximo. Aqui nós temos, basicamente, por categoria ou por tipo de produto, né? E basicamente, nós vemos aí que o grupo da esquerda é o que tem hoje uma maior participação no faturamento do setor, mas vemos que tanto os organominerais como os orgânicos vêm numa trajetória de crescimento também, né? Aqui eu vou fazer um breve parênteses também, que é o seguinte, né? Nós vamos ter que crescer com o uso de fertilizantes orgânicos ou organominerais, né? É o lógico. Primeiro que nós precisamos de ter mais carbono no solo, tem múltiplos benefícios disso, e segundo o seguinte, assim como a agricultura brasileira está crescendo, e nós todos acompanhamos, a nossa produção animal vem crescendo também, e a gente tem que fechar o ciclo, e tem que fechar o ciclo de uma maneira inteligente, e não gerando dejeto e acumulando dejeto, né? Então nós vamos ter que mais e mais trabalhar na economia circular, né? E temos outros desafios que virão para o futuro. Pega uma cidade como São Paulo, quantos quilos de nutriente nós acumulamos lá por dia? Quantos quilos chegam e são consumidos? Nós precisamos, em algum momento, gerar o fator de dispersão disso. Pode não ser na citricultura, mas que a gente vai ter que chegar em um momento e dispersar aquilo que nós concentramos, isso eu não tenho dúvida. Próximo, por favor. Não há condições de acender aqui, não, né? Esse visor. Não, né? Aqui nós temos os dados, pessoal, quanto à forma de aplicação, né? E temos visto que todas as formas de aplicação estão crescendo. Por exemplo, é natural que nós tenhamos o crescimento dos fertilizantes ou apropriados para a fertirrigação. Por quê? Nós estamos expandindo a área irrigada e estamos fazendo pesquisas, como as feitas aqui pelo Centro de Citricultura, com o uso de cálcio, por exemplo, via fertirrigação, aumentando a disponibilidade de cálcio, que mostra efeitos extremamente benéficos, né? O Via Semente vem crescendo, em parte, em função do crescimento, da expansão de área das grandes culturas, porque a taxa de adoção já é bastante elevada há um bom tempo, né? Então, mas nós estamos vendo em todas as categorias, em especial nas aplicações foliares. As aplicações foliares in citros hoje são múltiplas, né? Se dão em maior número, até porque são feitas mais pulverizações na citricultura como um todo, né? Próximo slide, por favor. Ok, tá. Ok, tá. Desculpe aí, eu quis facilitar um pouco as coisas para mim. Ok, perfeito. Sim.
Pessoal, eu acabei retirando alguns dados da estatística do setor, porque eu não teria tempo hábil, para discutir, né? Nesse slide aqui, nós vemos apenas que nós temos em 5 estados o uso de 72% dos fertilizantes especiais, né? Então, tem 2 estados do Centro-Oeste, 2 estados do Sudeste e 1 do Sul, que representam hoje mais de 2/3 da adoção, né? Mas isso a gente sabe que é extremamente dinâmico. Esses são todos os estados que têm agriculturas extremamente dinâmicas, né? Então, se nós pegarmos a citricultura, a cana-de-açúcar no estado de São Paulo, o café em Minas Gerais, né? O conjunto de soja, milho e algodão no Centro-Oeste, isso, soja, milho e trigo no Paraná, isso justifica esses altos números, né? Próximo. O que eu gostaria de ressaltar quanto a essas estatísticas, que eu tirei isso do Anuário da Absolo de 2023, que passou a ficar disponível no site da Absolo há 2 semanas atrás. Então, qualquer profissional pode baixar de uma forma gratuita e ter acesso a esse e outros dados que eu mostrei aqui, tá bom? E aqui estão alguns comentários do setor, né? E eu grifei aqueles que eu julgo que são de maior relevância. Esses comentários também estão ali no anuário, logo após a estatística, né? Então, são comentários deles. Próximo, por favor. Dá mais um toque, por favor. E aqui nós temos algo interessante, que são 2 curvas, né? Então, essa curva alaranjada, nós temos o faturamento do setor, que é um faturamento já muito expressivo, são 22 bilhões de reais e com tendência de crescimento, né? Veja o ângulo da curva. E nós vemos também, nos mesmos anos, qual foi o investimento feito pelas empresas associadas da Absolo em PDI, né? E nós vemos, sobretudo nesses últimos anos, que as curvas têm mais ou menos o mesmo ângulo, né? E aí eu não saberia dizer o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, ou seja, se as empresas investiram mais em PDI e isso alavancou os negócios, ou foi o fato delas estarem tendo melhores resultados econômicos que as motivou em investir mais em PDI. Mas o fato é que eu tenho visto em um conjunto amplo de empresas com os quais eu tenho relacionamento, que os investimentos em PDI são crescentes, que a qualificação dos profissionais é crescente também, né? E vejo isso com muita, muita alegria. Próximo. E aqui eu simplesmente eu quis mostrar aqui para vocês que hoje em dia o produtor, o agrônomo, ele tem muito, mas muito mais ferramentas do que já teve no passado, né? Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas se nós ficarmos apenas aqui entre nitrato, cloreto e sulfato em uso na citricultura, daria uma bela manhã de discussão, né? Então, há circunstâncias em que uma fonte pode ter um melhor comportamento do que a outra, né? Agora, é muito bom ver o número de alternativas, ou as alternativas disponíveis, no sentido de gerar as soluções que o produtor precisa. Aqui nesse grupo aqui, nós vemos os agentes quelantes, e eu tenho visto que o uso de certos quelatos de zinco, por exemplo, na fertirrigação, em complementação às aplicações foliares, tem trazido resultados ainda melhores do que apenas a aplicação foliar, né? Então, e esse conjunto de soluções não para por aí. Próximo, por favor. Aqui, então, nós vamos encontrar aminoácidos, extratos de algas, ácidos úmicos e fúlvicos, né? Então, não é só aqui no Brasil, né? Isso vem sendo pesquisado, isso vem sendo discutido em nível global, em um grande número de culturas de importância econômica. Próximo.
Aqui a questão é da definição dos biofertilizantes. Como o professor Paulo ele já expôs isso, eu vou passar batido. Dá 3 toques aqui, por favor. Aí tá, eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre esses 3 recursos, essas 3 soluções que o produtor tem hoje disponível. Próximo. Então, primeiro as substâncias úmicas. Aqui é um slide clássico tirado de um material próximo, de um outro professor, Paulo, da Exalc, o professor Paulo Castro, mostrando os efeitos típicos, aquilo que a gente pode esperar do uso de substâncias úmicas de elevada qualidade, né? Próximo, por favor. Aqui, quanto aos aminoácidos, eu tenho visto pesquisas muito bem feitas em relação ao uso de aminoácidos. Próximo, por favor. E levando principalmente a esses benefícios, a esses possíveis resultados. O professor Paulo Massafera mencionou a importância dos aminoácidos livres, e eu complementaria dizendo dos L-aminoácidos, e ele mostrou também a importância dos peptídeos, né? Então eu não vou ficar nisso também, e eu vou usar um pouquinho mais de tempo agora para concluir a minha apresentação. Próximo. Falando um pouco sobre os extratos de algas, né? Próximo. Então, nós temos certas substâncias naturalmente presentes nesses extratos, que são substâncias bioativas. Também não vou fazer o detalhamento, mas próximo, por favor. E o que nós vemos é o seguinte: hoje em dia, com os recursos disponíveis, nós conseguimos identificar e quantificar essas substâncias de interesse. E conseguimos comparar não apenas espécies diferentes de macroalgas, como também para a indústria, ela pode comparar a composição dos seus produtos a produzidos ou colhidos nas mais diversas épocas do ano, de forma tal a que ela consiga ter uma padronização e o tipo de efeito que se espera ocorrer com a produção do produto feito de janeiro a dezembro, né? Eu quero ressaltar, né, que como são compostos naturais, essas empresas vêm se dedicando ao longo de décadas a aperfeiçoar o processo de colheita dessas algas, de processamento dessas algas e de estudos quanto à expressão e repressão gênica. Próximo, por favor. Então, esse é um outro material do professor Paulo Castro, bastante simples, da série Produtor Rural, mostrando aí um modelo de expressão e repressão gênica, né? Próximo. E aqui eu vou ficar com um exemplo bastante recente, né, que também está no Anuário da Absolo. É um artigo do Lucas, referente à dissertação do Érico, né? E, basicamente, ele fez um estudo comparando a aplicação de magnésio com a aplicação de extrato de Ascophyllum nodosum e a associação dos dois. Próximo. Eu recomendo a leitura desse artigo, e se vocês tiverem interesse, vocês conseguem acessar a própria dissertação, onde vocês têm todos os resultados de uma forma detalhada. É algo bem recente, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas é de 2001. Perdão, 2021. Eu pensei em 2021, falei em 2001, desculpe. Prossiga, por favor. E aqui está algo interessante que eu gostaria de ressaltar, né, que houve o efeito esperado do magnésio em função das pesquisas que o próprio Centro de Citricultura ele já vem fazendo, e foi identificada uma interação sinérgica. E essa sinergia também é esperada, né? Eu convivo com o professor Paulo Castro, lá na Exalc, há um pouco mais de 40 anos, né? E tenho visto muitas vezes uma sinergia entre aminoácidos e nutrientes, entre ácidos úmicos
e nutrientes e entre extratos de algas e nutrientes. Então, não me surpreendeu, mas é muito bacana quando nós temos um trabalho recente, próximo, por favor, mostrando essa interação no sentido de mitigar o efeito de um estresse abiótico, nesse caso de um estresse térmico, né? Então, esses extratos de algas têm uma série de compostos que permitem mitigar estresses abióticos, né? E a sua associação com nutrientes tem sido demonstrada como bastante interessante. E não só com nutrientes, muitas vezes com micro-organismos benéficos, né? Então, nós temos visto resultados diversos de interações positivas, de resultados melhores quando se combinam certos micro-organismos benéficos, né, com o extrato de algas também, por efeitos diretos e indiretos do extrato de algas, né? Próximo, por favor. E aqui eu tomei a liberdade de trazer um dado de soja. Foi uma pesquisa feita pela Spark Kynatec, mostrando o que o produtor ele valoriza em formulações de fertilizantes especiais. Ele está de olho na composição, porque se ele precisa aplicar manganês na soja e a concentração de manganês for muito baixa, não é por aí. Ou se ele precisar aplicar manganês nos citros e a concentração for insuficiente, também não justifica, né? A qualidade das fontes, essa é uma discussão bastante interessante, porque nós temos desde fontes solúveis a fontes insolúveis, e o posicionamento precisa ser muito bem feito pelas empresas. É algo que apareceu com grande frequência, sobretudo com o conjunto de misturas que o produtor de soja tem que fazer no tanque de pulverização, e a redução do volume de calda, a questão de compatibilidade passou a ser um tema. E eu frisei aqui, por último, a facilidade de manuseio, que quando a gente fala de facilidade, a gente fala, não, é facilitar a vida do operador. No meu entender, é muito mais do que isso, né? Então, quando a gente vai aplicar múltiplos produtos, quanto mais fácil for dosar, menor a chance de erro. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é o seguinte: quanto custa o minuto de um trator e do operador parado, né? Então, facilidade de manuseio, principalmente quando nós pensamos em grandes extensões, em vários abastecimentos durante o dia, é algo que tem que ser considerado também, né? Próximo, por favor. E aqui eu estou no meu penúltimo slide, né? Mas eu gostaria de voltar à palavra evolução. A sociedade evolui de uma forma contínua. E o estado da arte é algo que nós não vamos chegar nunca. Nós evoluímos muito, né? Este centro de citricultura vem dando uma grande contribuição para a evolução, inclusive nos temas de nutrição de plantas, seja com fertilizantes especiais ou convencionais. Eu me lembro da revisão dos níveis críticos de zinco e manganês nas folhas dos citros. Lembro da estratégia de fornecimento de boro para a cultura, né? Todo o trabalho super bem feito, feito com nitrato de cálcio, no sentido de aumentar a disponibilidade de cálcio para as plantas cítricas naquelas situações em que isso requer. E, mais recentemente, esse trabalho maravilhoso com magnésio, mostrando ganhos diversos para a cultura, né? Todo o trabalho super bem feito. Eu estava em Roma com nitrato de cálcio, no sentido de, em 2003, aumentar a disponibilidade de cálcio para as plantas cítricas, né? Naquelas situações em que isso aproximadamente requer. 100 empresários do ramo de fertilizantes, maravilhoso. E eu assisti a apresentação de um professor ganhos da diversos para a cultura, Patrick Brown, todo um trabalho super relacionado. Eu estava em Roma depois disso, cálcio, no sentido de, em 2003, ele tratou ali da necessidade de cooperação entre a comunidade científica, aproximadamente 100 empresários do ramo de fertilizantes. E eu assisti a apresentação de um produtos de qualidade diversos para a cultura, Patrick Brown, é sustentável. Trabalho super relacionado.
Eu estava em Roma, próximo de Salva, no sentido de 2010, ele tratou da necessidade de cooperação. A gente cresce comunidade mais quando a gente aproximadamente 6 cidades, eu vejo nas indústrias uma grande capacidade mostrando produtos de qualidade diversos para agricultura. Eu vejo em centros como esse, grande qualidade de trabalho científico, e vai ser uma pena se nós não conseguirmos somá-los fora. A gente cresce comunidade mais integração, aproximadamente 6 cidades, eu vejo nas indústrias uma grande capacidade mostrando produtos de qualidade diversos para agricultura. Eu vejo em centros como esse, grande qualidade de trabalho científico, e vai ser uma pena se nós não conseguirmos somá-los fora. A gente cresce comunidade mais aproximadamente 6 cidades, eu vejo nas indústrias uma grande capacidade mostrando qualidade diversos para agricultura. Eu vejo em centros parte do mesmo organismo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não tive a pretensão de encerrar o assunto, e sim de colocar uma visão. Agora, entre o copo meio vazio e meio cheio, eu fico com o meio cheio. Nós temos muitos desafios pela frente como sociedade, precisamos aperfeiçoar aquilo que fazemos e precisamos, viu, Dirceu? E aí eu vou terminar com isso, Dirceu, que é o seguinte, né? Startups aqui dentro, fator inovação, fundamental, né? Tá bom? Então, muito obrigado. Eu esqueci de mencionar desde o início de que, após a última palestra, nós vamos ter os debates aqui. Então, as perguntas que vocês venham a ter, por favor, reserve mais um pouquinho para debater junto com todos os palestrantes. Okay?